Shavua Tov a todos, e hoje se costuma desejar a todos também Chag Sameach, um dia especial, uma noite especial no calendário hassídico, o dia 19 e 20 de Kislev, logo depois da Havdalah, que será feito agora via Zoom, lembrando os que esqueceram que, na verdade, ou que não estavam aqui, a primeira vez aqui, que a Havdalah, na verdade, que eu faço, serve para minha família, não serve para vocês. Por quê? Porque via Zoom não passa. Tem coisas que não passam via Zoom. Eu depois tenho também uma pizza aqui, que vamos passar via Zoom. Quem conseguir pegar essa pizza via Zoom, então valida a Havdalah. Mas o certo seria cada um preencher o seu copo e também acompanhar junto com a gente fazer a Havdalah. Então, depois da Havdalah, nós vamos ter uma programação um pouco mais diferente, especial das semanas anteriores, em homenagem ao dia de hoje. Hinei el yeshuati evtach velo evchat, ki ozi bezimrati Adonai vayehi li lishua. ושבתם מים בששון ממעייני הישועה, לאדוני הישועה לעמך ברכתך סלע. אדוני צבאות עמנו משגב לנו ליעקב סלע, אדוני צבאות אשר ידם מותח בך, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוריינו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, בעיקר כן תהיה לנו כל ישועות עשיו בשם אדוני אקרא. שברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מיני בשמים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא מאורי האש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בין ישראל אל העמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה. ברוך אתה אדוני המבדיל בין קודש לחול. Muito bem. Então, dia 19 de Kislev é o dia no qual o primeiro Rebbe do Chabad, chamado Reb Shneur Zalman, que ele é o fundador da linha Chabad, Chabad quer dizer racional, intelectual, ele foi libertado da prisão czarista. Obviamente, a história é longa e nós podemos se prolongar muito tempo, mas não é esse o objetivo. Mas apenas o ponto principal e o ponto espiritual do conceito é que naquela época nós sabemos que os ensinamentos da Kabbalah são ensinamentos que, em princípio, não podem ser revelados ao público. Ou seja, só pessoas elevadas, pessoas preparadas intelectualmente, espiritualmente, que podem estudar Kabbalah. E assim foi em todas as gerações, desde a entrega da Torá, que só Moshe recebeu os elementos da Kabbalah, Aharon, e assim foi passando
para as pessoas preparadas, qualificadas. Então, nós sabemos que durante a nossa história tivemos grandes cabalistas, como, por exemplo, o famoso Rabbi Shimon Bar Yochai, que era um grande talmudista que viveu há 2000 anos atrás, mas era também um grande cabalista. Ele é autor do famoso livro Zohar, que, na verdade, vamos dizer que é o livro básico da Kabbalah. Pela primeira vez, juntou os ensinamentos da Kabbalah e colocou eles em livros. E depois tivemos o segundo maior famoso. Teve outros cabalistas, mas o mais famoso depois dele, o Rabbi Tzchak Luria, o Arizal chamado, que veio em Tzfat, em Safed, e ele desenvolveu a Kabbalah Luriana chamada, conceito das reencarnações, conceito dos partsufim, pela face você pode saber o que acontece com a pessoa, pela cara, enfim, desenvolveu algumas coisas da Kabbalah, mas de qualquer forma era reservado somente para pessoas qualificadas. Chegou o Baal Shem Tov há 250 anos atrás, mais ou menos, e ele é o pai do Hassidismo, que o conceito do Hassidismo é pegar ensinamentos cabalísticas e aplicá-las, divulgá-las, traduzi-las numa linguagem popular que as pessoas do povo, ou como se diz hoje, os corintianos, possam também entender. Não precisa ser um grande intelectual, um negócio que está uma pessoa que passou pelo Harvard, ou Yale, ou não sei o quê, ou Cambridge, não sei o quê. Cada um possa entender esses ensinamentos. O Baal Shem Tov começou e agregou muitas pessoas simples até. E isso foi o objetivo não as pessoas intelectualizadas, mas pessoas simples, para dar uma nova vida, uma vitalidade, um novo estímulo, mostrando a parte profunda da Torá, como ela tem significado, ela tem uma beleza, tem um prazer, né, no judaísmo. E assim também foi através o sucessor do Baal Shem Tov, chamado o Maggid de Mezritch. Óbvio que entre judeus, quando você inova alguma coisa, você tem que ter alguma oposição. Não existe todo mundo concorda, tá certo? Eu mesmo, comigo mesmo, eu não concordo comigo, tá certo? Eu brigo comigo, eu concordo. Isso é judeu, essa é a característica, o DNA de um judeu, tá certo? Imagina, chega um sábio, pega ensinamentos da Kabbalah e decide, ele vai agora propagar, revelar isso para o povão. Então, obviamente, isso causou uma grande oposição. Só que ela, depois de 2 gerações, ela foi diminuindo. Quando o primeiro Rebbe do Chabad, que ele fundou a linha Chabad, ou seja, racionalizou esses conceitos, não só divulgou de uma linguagem fácil e leve, mas também intelectualizou isso. Sobre isso também podemos falar, dar uma aula inteira, mas não é o momento. Então, começou a ter uma grande oposição. E o primeiro Rebbe do Chabad, para quem não sabe, quando ele nasceu, o Baal Shem Tov disse que uma nova alma desceu nesse mundo que vai impactar esse mundo. O que quer dizer uma nova alma? Nós sabemos que as almas, as almas normalmente eles voltam. As almas nós já vivemos em vidas anteriores. Por que já vivemos em vidas anteriores? Para que voltamos? Novamente não é o caso agora para explicar isso. Mas nós somos almas, comparando a carro usado, ou semi-usado, tá certo? Nós não somos novas almas. Um carro usado, novo, ele é novo. Ele está com total, é novo. Está com total força. Carro semi-usado, usado já está com um defeitinho aqui, um defeitinho lá, já não tem o mesmo potencial, a mesma força do quando é nova. Assim também uma alma nova, quer dizer que ela nunca desceu nesse mundo, a primeira vez, e ela tem uma grande força, uma grande energia. Então, o Baal Shem Tov disse que no dia de 18 de Elul, que foi o nascimento do primeiro Rebbe do Chabad, desceu uma nova alma e ele fez como esse dia um dia festivo. E realmente o primeiro do Chabad impactou o mundo. Com 10 anos de idade, ele era já um gênio, ele já tinha, terminado o Talmud, era um gênio que ele já falava com grandes rabinos daquela época. Com 18 anos de idade, ele já estudava Kabbalah, além disso que ele já tinha terminado engenharia, astronomia,
e outras coisas também. Ou seja, era um grande gênio, e pessoas já vinham na juventude já se aconselhar com ele, etc. Ele começou a propagar os conceitos da Hassidut, que ele recebeu do Baal Shem Tov e do Maggid de Mezrich, mas racionalizar isso. Então, isso causou uma grande oposição. Os judeus não sabiam o que fazer. Por quê? Porque ele era tão carismático, pelo visto, e os ensinamentos dele eram tão profundos, que são profundos, nós sabemos, é só estudar o Tânia, ou o Código de Leis, nós vemos uma grande genialidade. Porém, nós nunca vemos e ouvimos a pessoa. Mas se conta que quando ele passava, em cada cidade que ele passava, ele costumava entrar numa sinagoga e fazer um discurso. E sabiam que ele o rabino fala um discurso, todo mundo vem, não como hoje, quando o rabino fala, todo mundo foge. Antigamente, o rabino vinha, todo mundo, o rabino vai fazer um discurso, vamos ouvir o que ele tem para falar. E quando cada vez que ele fazia um discurso, ele juntava novos seguidores. Os opositores, chefes de comunidades, principalmente na cidade de Vilna, que era na Lituânia, que era um dos centros maiores dos judeus naquela época, se assustaram. O cara vai em qualquer lugar e ele pega dos melhores, não pega os schleppers, ele pega dos melhores, dos mais intelectualizados, etc. Isso vai... Quer dizer, começaram a pensar, como que não temos como derrubar esse cara? O cara é extremamente impactante. Decidiram de fazer uma coisa que normalmente os judeus não fazem. Mas, quando o medo e o ódio, talvez a politicagem também entra nisso, então, às vezes, você ultrapassa, às vezes, a linha do raciocínio. E eles decidiram, uma das coisas que o primeiro do Rabat fazia é que ele arrecadava dinheiro para os judeus na terra de Israel. Na terra de Israel, a comunidade era pequena naquela época, mas tinha muita pobreza. E Israel era debaixo do Império Otomano. E naquela época, a Rússia com a Turquia, com o Império Otomano, estavam em conflito, estavam em guerra. Ele arrecadava dinheiro, não para o Império Otomano, mas para os judeus na terra de Israel. Eles decidiram de delatar para o governo czarista e dizer que o primeiro Abdul Hamad, ele é um traidor. Ele está na Rússia, mas ele é um espião do Império Otomano. Ele arrecada dinheiro para ajudar a guerra deles contra os russos. E deu certo. E vieram e prenderam o primeiro Abdul Hamad. Prenderam o Abdul Hamad e ele ficou na prisão czarista 53 dias. Durante esses 53 dias, então, obviamente, investigaram no primeiro Chabad, fizeram perguntas, etc., etc., e no final descobriram que, na verdade, os primeiros dias, as semanas eram extremamente críticos, porque ele estava se falando de pena de morte, tá? Porém, depois eles viram que era uma personalidade muito elevada e que tudo o que foi falado, na verdade, não tem fundamento. E no final de 53 dias, ele foi libertado. Mas por que essa alegria é tão grande? Então, tudo bem. Alguém, sabe, tem tanta gente que entra na prisão e sai, tudo bem. Mas o que está isso com a gente hoje? Na verdade, os livros explicam. O primeiro do Chabad, ele conta que quando ele estava na prisão, ele perguntou os seus dois mestres, o Baal Shem Tov e o Maggid de Mezrich, que vieram visitá-lo. Na verdade, eles já estavam no mundo lá em cima, já estavam falecidos. Mas entre tzadikim não existe o conceito de limites de mundo físico e espiritual. Eles conseguem se conectar. E assim ele conta que vieram visitá-lo. E, obviamente, a pergunta que o mestre fez é o que aconteceu, por que esse castigo? Tudo bem, fizeram uma acusação e tem opositores, mas nada acontece por acaso e tudo vem de cima. Então, ele estava se questionando qual é o motivo, por que está acontecendo comigo isso? Tudo bem, veio o opositor, o cara não gostou de mim, me delatou, mas não é isso. Tem alguma coisa mais profunda. Vem de cima. O que eu errei? O que eu estou fazendo de errado para merecer isso? E o Baal Shem Tov e o Maggid de Mezrich responderam para ele, na verdade, está acontecendo uma grande acusação espiritual lá em cima. E a acusação é o seguinte: você está propagando e divulgando os ensinamentos mais profundos da Torá, que é a Kabbalah, de uma forma racional. O Baal Shem Tov começou esse processo, mas não de uma forma racional, mas de uma forma emotiva.
sentimental. Ensinamentos curtos, breves. Você está racionalizando isso, você está, sabe, traduzindo isso como se fosse uma ciência, né? Uma coisa laica. Quer dizer, você está racionalizando isso, é muito mais do que a gente. Isso está mexendo, está machucando alguns poderes lá em cima. Como que você está pegando, para assim dizer, a pedra mais preciosa que existe no tesouro, no depósito divino de Deus, que é a parte mística da Torá, e você está abrindo ela, você está dando acessibilidade, acesso a ela para qualquer um. Então, na verdade, o fato que você está preso aqui embaixo, na verdade, é um resultado de uma acusação espiritual. Então, ele perguntou, então, se eu estou fazendo errado, então eu vou parar, não tem problema, eu vou parar. E os mestres falaram para ele, não, saiba que nós estamos justo aqui para te falar que você vai ganhar esse julgamento, essa acusação. Nós estamos lá para te ajudar lá em cima, você vai ganhar. E não só que você vai continuar, depois da tua saída da prisão, você vai continuar propagando os ensinamentos racídicos, mas vai propagar mais ainda. E ele ficou 53 dias na prisão. Por que 53 dias? Os 53 dias representam os 53 capítulos do Tânia. Tânia é o livro básico da Hassidut Chabad, do Hassidismo Chabad, que foi feito pelo primeiro Rebbe do Chabad. Então, para cada capítulo que ele fez, ou seja, na verdade, ele sacrificou sua alma para propagar o Hassidismo. Era pena de morte. Para cada capítulo, um dia na prisão. No final, realmente ele saiu, ou seja, a acusação de cima foi anulado e ele ganhou. Então, na verdade, quando nós falamos da libertação do Rebbe, da prisão, não estamos falando apenas de uma pessoa física que viveu anos atrás e, tá bom, houve um episódio, tudo bem. Não, na verdade, estamos falando do Hassidismo. Se não fosse pelo dia de hoje, 19 de Kislev, quando houve a vitória do Hassidismo sobre os opositores, hoje não teríamos Hassidismo. E o significado de não ter os ensinamentos racídicos hoje em dia seria hoje não ter judaísmo, literalmente. Não vamos agora explicar o motivo por quê, mas tudo aquilo que o povo judeu passou, desde então, até dos pogroms, holocausto e assim por diante, então, hoje, se não fosse pelo Hassidismo, que isso dá o estímulo e motiva as pessoas diante de todas as coisas que existem em volta que atrapalham, desfocam a gente do judaísmo, hoje em dia, para ter uma ideia, mesmo quem não é considerado Hassid, ele também pegou e vai atrás dos ensinamentos racídicos, às vezes conscientemente e às vezes não é conscientemente. Mas, de qualquer forma, o Hassidismo trouxe uma nova vitalidade no judaísmo e, na verdade, salvou o judaísmo numa época já complicada espiritualmente naquela época e mais ainda hoje em dia. Então, podemos dizer que hoje em dia que nós temos que celebrar, nós temos que se comemorar, porque se não fosse por esse dia, então nós não estaríamos hoje aqui celebrando, conectados junto, não teria Rebbe de Lubavitch, não teria Hassidismo, não teria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, terceiro, não teríamos superado o comunismo, não teríamos superado a grande destruição do Holocausto, ou seja, não teria judaísmo hoje. Hoje foi graças aos ensinamentos racídicos e seus representantes, que são os Rebbes, que vieram obviamente mais tarde. Então, na verdade, não é uma festa que aconteceu lá atrás, é uma festa que está ligada e conectada hoje em dia. Hassidismo, para quem não teve o prazer de estudar, traz satisfação, traz preenchimento, traz alegria. Hassidismo de forma geral. Mais ainda quando nós falamos sobre o livro Tânia, que é o livro básico da Hassidut. Eu pensei, durante essas semanas anteriores, como celebrar esse dia, como transmitir esse conceito. E pensei, não tem um livro mais impactante. Eu, como rabino, já 2 décadas de rabinato que eu estou fazendo, pode imaginar quantos grupos de alunos, graças a Deus, já passaram por mim e quantos assuntos eu já ensinei, inclusive Kabbalah, para quem já sabe, conhece, muitos anos, nós tivemos aquelas palestras de Kabbalah, e nós vamos, se Deus quiser, também voltar depois da pandemia, etc.
Talmud, Parashá da semana, Halachá, filosofia judaica, psicologia, tudo que você quiser. Mas se eu posso dizer, se eu vi todos esses alunos, o que foi, o que realmente mudou alguma coisa? Mudou no sentido não que o cara virou, sabe, de não religioso, agora virou 100%. Também nisso, mas não é esse conceito. Trouxe mais conteúdo na vida, mais sentido na vida, mais significado, mais alegria, mais preenchimento. Eu posso dizer, afirmar definitivamente que isso foi o livro Tânia. Se eu vi nos grupos das pessoas que estudaram Tânia, houve, uau, mudou. Alguns depois de 3, 4, 5, 10, 50, 100 aulas, não faz diferença, mas a mudança do Tânia, por isso eu falo sempre que o best-seller, eu acho que o best-seller judaico até hoje em dia é o Tânia. Tem muitos livros que saíram depois do Tânia, mas você tem um livro que realmente que explica para a gente quem somos nós, quem sou eu, qual o meu propósito de vida, o que são esses conflitos internos que eu tenho, por que eu estou aqui, por que será que Deus olha para mim, e assim por diante, e o livro Tânia. Eu realmente sugiro todos, mas a todos, não perder essa grande oportunidade de estudar o livro Tânia. O livro Tânia hoje já tem em português. Poderia estudar sozinho, mas eu acho que o Tânia é sempre bom estudar com o professor, porque mesmo traduzido, não é a mesma coisa, são novos conceitos, mas o livro Tânia, eu acho que é um livro obrigatório, nem é opcional, é obrigatório para cada um estudar. E, na verdade, eu, graças a Deus, estudo. Nós, Hassidim, de forma geral, estudamos o livro Tânia todo ano, porque nós temos um ciclo que começa hoje, 19 de Kislev, e durante um ano nós terminamos todo o livro Tânia. Todo ano eu continuo estudando, não é uma repetição, é um novo estudo. Sempre tem uma nova profundidade, uma nova coisa que você pode aprender, uma nova coisa que com isso você pode fazer um upgrade na tua vida espiritual e assim por diante. O livro Tânia, como na verdade toda a Torá, sem dúvida, também a parte da semana, etc. Mas agora que estamos falando do livro Tânia, não é uma coisa que você, já estudei esse livro Tânia, não, o livro Tânia você pode estudar todo ano, e todo ano pode ser uma novidade, todo ano pode ser, uau, de novo, impactante e assim por diante. Então, hoje, se Deus quiser, vamos agora, em primeiro lugar, eu já estou vendo que todo mundo está meio já dormindo. Daqui a pouco chega a pizza. Nós vamos cantar a melodia clássica que foi feita em homenagem ao primeiro Rebbe do Chabad. Quem tem um livro de Salmos, nós vamos colocar aqui na tela também a transliteração, não a tradução, mas a transliteração. O capítulo 55 do livro Salmos, o primeiro Rebbe do Chabad, a primeira carta que ele publicou depois que ele saiu da prisão, ele disse o seguinte: quando eu estava na minha cela, eu estava lendo Salmos. Eu estava no capítulo, nada é por acaso no judaísmo, ainda mais quando se fala de um líder judaico, que é um líder como o primeiro Rebbe do Chabad. Quando eu estava lendo no capítulo 55, versículo 19, Padá Beshalom Nafshi, o rei David, ele teve muitos também perseguições, e ele fala para Deus: Padá, você redimiu Beshalom, em paz, Nafshi, a minha alma. E continua, dos meus inimigos, etc. Quando eu estou falando essas palavras, entrou o guarda, o responsável, para me avisar que eu estou sendo libertado da prisão. Então, baseado nisso, os Hassidim fizeram uma melodia, todo mundo pode acompanhar aqui na tela, e nós vamos cantar, é um pouco comprida, mas é 3, 4 minutos, e cada um pode se conectar nesse momento, pedir, é um dia muito propício, fazer pedidos. Cada um pode pedir qualquer coisa, menos que o Corinthians ganhe. Porque, não porque eu sou contra o Corinthians, nem São Paulo ganhar. Tem que pedir coisa que tenha a ver com a gente. Tá certo? Ou seja, saúde, conexão com Deus, que nós possamos realmente crescer nosso judaísmo, narres dos nossos filhos. Parnassá, sustento, sem dúvida, dinheiro, tem que ter muito dinheiro. Um judeu tem que ser rico, mas muito rico. Para quê? Para poder servir melhor a Deus. Não para ir no estádio lá, assistir lá o negócio. Também, tudo bem, se isso for.
Se isso for te estimular para depois vir na sinagoga e rezar melhor, ótimo. Mas não é isso o principal. Poder dar tzedakah, para poder ajudar as outras pessoas, os pobres, e assim por diante. Tem que pedir. Tudo com significado de fazer alguma coisa significativa, a diferença na nossa vida para uma outra pessoa, para nós mesmos, para os nossos familiares. Então, e daqui em seguida, depois, nós vamos pedir para algumas pessoas que estudaram Tânia com a gente durante os últimos tempos, e eles, porque rabino falar não tem graça, né? Rabino tem seus interesses, não sei o quê, sabe? Ele é barbudo, faz parte da profissão dele, claro, ele quer vender o Tânia. Aliás, eu não vendo Tânia, tá? Se vocês querem comprar Tânia, vocês vão ter que comprar numa loja mesmo, não recebo nem porcentagem. Talvez eu vou fazer agora um negócio com o Sefer, com o Vitor. Lá ele vai me dar alguma porcentagem, porque eu vou divulgar. E aí já vamos vender mais livros do Vitor, que está com a gente aqui do Sefer, mas mas as pessoas que vão falar são pessoas que vieram de fora, sabe? Que eles não têm interesses para falar, o livro Tânia, porque o rabino está me pagando. Não tem nada disso. É por quê? Porque eles mexeram neles. Viram alguma coisa de diferente nisso, isso vai ser em seguida. Então vamos todo mundo com... Nós temos o nosso tecladista de volta aqui, graças a Deus, e junto com ele nós vamos cantar. Começa daqui. Depois do ponto. Pada beshalom nafshi mikraveli ki verabim hayo imadi. De novo, Pada Shalom, Nafshi Mikram Rabim Hayo Imani Yishmager Veyanem Veyoshev Kedem Sela. Di novo Yishmager Veyanem Veyoshev Kedem Sela. Asher ein Chalifot Lamot, Asher ein Chalifot Lamot, Asher ein Chalifot Lamot, Velo Yaro Elokim. Halach Yadav B'Shalom Chilel berito Chalku machmaot pivo krav Libo Rako devarav mishemen Veima ptichot Ashlecha Lashem yehavecha Ve'o yechalkelecha Lo yiten le'olam mot latzadik Mot latzadik Ve'yata Elogim Toridem li bershacha Ve'yata Elogim Toridem li bershacha Anshe Yedamim Damim Umirma Lo yechzo yemeyem Anshe Yedamim Damim Umirma Lo yechzo yemeyem Va'ani yeftar bar
Muito bem, nós vamos agora pedir vamos começar, não existe sempre o ladies first, e eu aplico isso na prática. É uma das coisas que eu posso dizer que minha esposa me ensinou direito. E nós vamos pedir para Daisy Bachmann, a Daisy Bachmann, que graças a Deus, pela primeira vez eu vejo que o marido acompanha ela, graças a Deus. É bom, Jacques, não fica com vergonha, tá ótimo assim. E esse casal aqui, que acabou de casar faz ano passado, olha que alegria. E a Daisy começou já, se não me engano, faz muitos anos já, estudar Kabbalah comigo, já acho que 20, não sei lá, décadas. Hoje, ela fez um upgrade. Em vez de estudar comigo, ela está estudando com minha esposa. Então, nós vamos pedir para ela, parece que aqui a internet está meio falhando. Eu vou... Mas não acho que é o meu internet, acho que deve ser o teu, não. Eu vou liberar o teu microfone. Pode liberar o teu microfone. Espera um minutinho, onde faz... deveria ter feito isso antes, meu filho está falando. Eu estou aprendendo me zoomando. Só um minutinho. Não, porque... Victor. É no nome do Victor, é isso? Ok. Não, mas não... Ok, pode liberar. Foi? Pode falar, estamos te ouvindo, mas faz alto, para te ouvir direito. Espera aí, agora deixa eu tirar aqui essa aqui da tela. Pronto. Está ouvindo? Está me ouvindo, Rabino? Estamos te ouvindo, sim. E aí, Rabino? O que o Rabino quer que eu fale? Eu não estou ouvindo. O que o Tânia mudou na tua vida? Sim. Aliás, você pode falar o que você quiser. Tá bom. Primeiro, foi muito bonito o que o Rabino falou e já falou quase tudo que eu tenho que falar. Assim, o Tânia muda muito na vida de quem acompanha as aulas, principalmente dadas pela Rani, que ela já vem com alegria e com muito amor no coração. E sempre fala como que nós temos que ter amor a Deus. Isso já é uma coisa que a maioria de nós já tem, mas existem vários tipos de amor. E com essa aula, nós só aprendemos que tudo é para o bem. E quando a gente aprende que tudo para o bem, até as coisas difíceis que acontecem na nossa vida, nós conseguimos entender melhor e transformar isso, tem uma solução, conseguimos lidar melhor com as dificuldades da vida também. E ela fala muito da luz divina, né? Que a luz sempre está com a gente, então nós nos sentimos protegidos no dia a dia. E fala de Hassidut e todos os ensinamentos maravilhosos do Alter Rebbe, que eu gosto quando ela fala o Alter Rebbe, adoro.
ela passa muitos ensinamentos, conta histórias e milagres que aconteceram com isso. E, através dessa aula, nós conseguimos pegar esses ensinamentos e colocar na nossa vida prática. E aí faz toda a diferença quando você aplica isso, que é tudo para o bem. Então, podemos aplicar em casa, com os filhos, com os netos, com todo mundo, numa situação, em qualquer lugar. Em vez de você brigar, às vezes alguém te faz uma coisa, se a pessoa era mais estourada, mais nervosa, depois que ela ouve essa aula, ela já consegue até reagir de um modo diferente, que nós sentimos a presença de Hashem o tempo inteiro. Então, é uma aula de amor, é uma aula do bem, e é uma aula transformadora mesmo. Eu só tenho a agradecer a Rani. E ao Rabino também, que me dava as aulas de Cabala também. Tudo muito bom. Parabéns para vocês. Muito bom, muito obrigado, Deise, pelas palavras inspiradoras. Me parece que o Jacques está se inspirando a começar a estudar Tânia. Assim parece. Jacques, fala uma coisa, antes de passar a palavra para... Falou direitinho, como eu pedi para ela falar, as aulas ela assiste pontualmente, toda segunda-feira. Então, ela aprendeu tudinho que eu ensinei. É a única hora que você tem descanso, você diz? Exatamente. Muito bem. Nós vamos passar para o nosso grande amigo... Só um minutinho. Marcelo Waller, meu grande amigo, grande querido. Ele não costuma vir muito no Havdalah, mas não sei porquê. É muito ocupado, ele trabalha muito. Mas ele é gente boa, apesar disso. E ele também, obviamente, vem de uma, como chama, de uma educação, como todos vocês aqui, né? A maioria, sei lá, não muito judaica, vamos dizer assim, mas ele começou também a participar aula de judaísmo, ele Tânia, então nós vamos pedir para ele falar algumas palavras. Marcelo, vai. Perfeito, Rabino. Muito obrigado pela introdução. Bonitas palavras no começo, gostei bastante. Eu realmente não tive uma educação religiosa, né, forte. Eu sou de família tradicional, porém não religiosa. E só que de muitos anos para cá é um tema que eu sempre me interessei, sempre gostei. Então eu venho buscando cada vez mais me aperfeiçoar no que eu puder, seja com uma aula, seja em contato com o Rabino. E assim eu tenho conseguido, acredito que atingir vários objetivos. Um deles foi ter estudado Tânia. Eu gostei muito de ter estudado Tânia, que por mais que seja um livro que traz um conteúdo muito forte na parte mística, ele traz ao mesmo tempo muito conteúdo prático. Então esse contrabalanceamento é muito interessante, porque a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia, todo o fundamento do Tânia. Então, esse controle que a gente fala, por exemplo, a alma divina, a alma animal, que a composição né, da nossa alma. Então, como que a gente consegue, por exemplo, se refinar, alimentando a nossa alma divina, controlando a nossa alma animal, se refinando e aperfeiçoando nossas midot, né, nossa bondade, nosso nervosismo, como pessoa, como Yehudi, né, o que a gente consegue sempre fazer para melhorar, que no fim das contas é para isso que nós estamos aqui, né, para a gente ser cada vez melhor. Então, o Tânia, ele traz isso na prática, né? Como a gente consegue fazer isso na prática? Como se tornar uma pessoa melhor? Como a gente consegue aperfeiçoar as nossas qualidades e como a gente consegue controlar melhor os nossos instintos? Então, eu recomendo muito esse estudo, porque, como o Rabino falou, estudar anualmente você sempre vai encontrar alguma coisa nova, e isso é muito interessante. Escolher Marcelo. Sim. Escolher Marcelo. Muito obrigado pelas palavras inspiradoras. Nós vamos em seguida, todo mundo agora, nós vamos fazer
um lechaim, em primeiro lugar. Hassidim fazem lechaim num Fabrengen. Fabrengen quer dizer reunião hassídica. A reunião hassídica é um momento muito especial no qual nós podemos atrair grandes bênçãos. Então, nós vamos todo mundo levantar o copo. Eu sei que eu sou o único por enquanto, mas vocês podem também levantar o copo cheio, não vazio. Vodka e não Coca-Cola. E nós vamos desejar um ao outro, fazer um lechaim, quer dizer, vida, que realmente que esse dia tão especial, com tanta energia, que possa realmente penetrar dentro da gente, afetar a gente em todos os aspectos da vida, em tudo aquilo que cada um de nós precisa, pessoalmente, com o próximo, com a família, relacionamento com Deus, e material e espiritual. Lechaim, lechaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Amém. Em seguida, agora nós vamos chamar o nosso violonista e nós vamos cantar junto a melodia que todo mundo, a maioria já conhece, mas talvez não todo mundo sabe. O primeiro Rebbe do Chabad, ele compilou 10 melodias. Por que 10 melodias? 10 melodias que cada melodia representa um dos 10 atributos divinos, 10 firot. Para aquele que já conhece um pouco a nossa história, um pouco de Kabbalah, estudou um pouco de Tânia, sabe que tem 10 firot. Nós vamos cantar a melodia de Keili Atah, que é uma melodia que todo mundo já conhece, mas ela é uma das melodias que foram feitas pelo Rebbe. Keili Atah ve'yodeka Elokai Aromeka Keili Atah ve'yodeka Elokai Aromeka Keili Atah ve'yodeka Elokai Romemeka Keili Atah ve'yodeka Elokai Romemeka Keili Atah ve'yodeka Muito bem, nós vamos agora pedir para o nosso outro grande amigo, Ernesto, para falar algumas palavras. Ernesto, olha, se eu vou começar a falar dele, é um livro inteiro. Então, e de coisas boas, obviamente, não é? Então, vamos parar por aqui e vamos já dar direto a palavra para o nosso querido Ernesto falar. Obrigado. Boa noite, Rabino. Boa noite a todos. Falar por último é difícil, porque todo mundo já colocou... Você não é o último ou tem mais? Ah, tem mais? Então tá bom. Você está bem sorteado. Então tá bom. Então, a palavra que eu tenho a falar é conexão. Então, no início, quando eu estava
iniciando meus estudos com Tânia, com o Rabino, eu estava de um lado e a Hashem estava em outro local, né? E a gente eu não tinha conexão nenhuma, era mais um estudo intelectual. E à medida que o tempo foi passando e aqueles ensinamentos, como já foi dito, todo sobre a alma animal, sobre todos os ensinamentos que a Hassidut, através da ferramenta poderosa que é o Tânia, né? Então, ele consegue fazer com que essa aproximação de Hashem com a pessoa aconteça. Então, a gente via Hashem como uma coisa externa. Agora, sabe que Hashem está dentro da gente. Então, essa conexão te permite isso através do estudo. Então, o que isso te traz? Isso te traz o quê? Autoconfiança, te traz fé, te traz resiliência, como a Daisy muito bem falou, é a capacidade de enfrentar as dificuldades do dia a dia, tá? E poder ver realmente se uma pessoa vem com uma determinada agressividade, aquilo é da pessoa, não é teu, né? Então, você conseguir, com essa tranquilidade do Hashem dentro, né? Conseguir com que você tenha essa qualidade, essa postura perante a vida, perante qualquer dificuldade que você tem. Inclusive, numa época dessa, numa pandemia, né? Onde muitos se veem fisicamente isolados. Isso é muito importante, isolados pela pandemia, é muito importante o estudo do Tânia para ter essa autoconfiança, essa saber que Deus está no comando da sua vida, e se Ele fez realmente isso, deve existir, mesmo que você não entenda, deve existir um motivo para que isso aconteça. Tá? Então, pode ser que você ainda não estudou muito para saber, né? Então, tem que estudar um pouco mais. É só isso que eu tenho a dizer. Shkoyach. Ernesto, palavras maravilhosas, falou no ponto, como os outros também, obviamente, e nós vamos passar. Eu estou vendo que o Ernesto, o Tânia realmente fez efeito. Nós vamos passar diretamente para uma outra personalidade, a Betty, que também podemos falar sobre ela, fazer um livro, por isso eu não vou me estender. E nós vamos já pedir para ela diretamente entrar no assunto. Parece gente boa, mas não parece, ela é gente boa. E eu quero só falar da Betty. Quem está olhando para ela hoje, ela parece, sei lá, meia rabina, não sei, falta só a barba. Meia rabina, mas eu quero falar para vocês que alguns anos atrás, quando eu conheci a Betty, posso falar, Betty, você não vai ficar brava comigo, não é? Porque não é pejorativo. Ela fazia parte, né, do hippies, com piercings, com tudo aquilo que você pode imaginar. E Baruch Hashem, graças a Deus, eu não sei o que aconteceu com ela, eu não fiz, quer dizer... Então, isso que nós queremos, na verdade, saber da Betty, o que aconteceu? O que era tão ruim lá ou é o que o Tânia te fez tão bem? Então, Betty, estamos passando a palavra para você. Shavuot Tov, Rabino, Shavuot Tov a todos. Eu vou dividir a minha história com Tânia, que foi o começo da minha tshuvá, há 17 anos atrás, em 3 fases. Então, eu era muito afastada, mas muito, muito, muito. Eu ia na sinagoga uma vez por ano, na reza de Neilá, quer dizer, eu ia ouvir o shofar no fim do Yom Kippur. Eu não tinha ideia do que era o judaísmo. Aonde? Eu estava na Shalom. Eu tinha acabado de me divorciar e eu resolvi ir num lugar que eu não conhecia ninguém. E eu fui na Shalom. Minha filha tinha 4 anos, aluna. Imagina, eu nem jejuava na época. Eu era muito, muito, muito afastada.
E eu não sei, dizem que na reza de Neilá, a tua quinta parte da alma, Yehidá, se manifesta, e eu não sei, hoje eu acho que a Hashem tocou minha Neshama. O fato é que eu tive um insight na reza de Neilá, e eu comecei a chorar muito, 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 assim, eu comecei a ver o pequena na casa do meu avô, eu acho que fazia tovos, mas eu era muito pequenininha, comecei a ver cenas, e eu não sei o que aconteceu, mas eu pensei, eu sou judia. Eu tive uma coisa que eu falei, tá, eu sou judia, mas o que é ser judia? Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. Mas eu saí daquela sinagoga determinada a entender o que é ser judia. E a minha filha, que já estava começando a tchuvá dela, já estava estudando com você, Rabino e tudo, eu falei para ela, filha, eu quero ir em alguma aula para saber o que é ser judia. Ela falou, olha, tem uma aula que está começando lá no Coleiro, na Angélica, 17 anos atrás, em cima da farmácia, e o Rabino Belinov está dando uma aula de Tânia, você pode ir, é para adultos. Eu falei, de jeito nenhum, eu não sei nem a diferença de Rosh Hashanah e Yom Kippur, eu não vou. Estava com vergonha. E ela falou, não, eu vou com você a primeira vez. E estava lá a Suzy, o Rafael, Renê, Clarice, e começamos minha primeira aula de Tânia. Eu lembro que eu fumava muito, e de vez em quando eu descia para fumar, o Rabino nunca falou nada, e quando eu descia, eu pensava, ok, minha alma animal que está dominando, porque eu desci para fumar. E eu lembro que um dia eu perguntei para o Rabino, se eu separar leite de carne, significa alguma coisa? Nada, né? Eu lembro que o Rabino falou, é muito, se você separar leite de carne, é muito. E eu comecei assim, tomando a decisão, e cada ano eu fui tomando uma decisão, bem devagarzinho, step by step, sempre estudando com o Rabino, Tânia, antes de estudar qualquer outra coisa no judaísmo. Se passaram alguns anos, eu trabalhava numa multinacional americana, trabalhava muito, e eu tinha pânico de perder esse trabalho. Eu lembro que eu até pedi para o Rabino fazer a aula mais tarde por causa do trabalho que eu tinha que chegar na aula. E depois de uns anos, eu fui mandada embora desse trabalho. E o Tânia me ensinou a ver que aquilo foi uma brahá oculta. O Tânia me ensinou a ver que tudo é ganzo letová, para o bem. Então, aquilo que eu achei que era terrível, perder um trabalho que eu ganhava bem e sustentava a mim, meus filhos com aquilo, o Tânia me ajudou a ver que não, que era para o melhor, era para o bem, e depois de um ano eu virei corretora e entrei num trabalho que é um trabalho de fé. O que o Tânia me ajudou a entender? Que quando você põe a tua fé na mão, por exemplo, eu colocava a minha fé na mão do diretor da empresa, do meu chefe, era na mão dele que eu ficava. Mas a partir do momento que eu virei corretora e comecei a pôr minha fé só em Hashem, e saber que Hashem é que vai me dar minha parnassá, aí o poder, a parnassá vem direto de Hashem. E eu tive muito mais qualidade de vida como corretora, então era muito para o bem essa demissão. Eu fiquei 10 anos nessa empresa, saí, e agora a terceira fase que o Tânia me ajudou e me ajuda até hoje, faz 2 anos, eu queria fazer o Ritas. Ritas é você ler um pouquinho da Parashá, todo dia tem no livro a parte do dia da Parashá da semana, um pouco dos salmos do dia, o Tânia do dia, que é umas partezinhas. E eu queria muito e não estava conseguindo, porque eu acordava, já começava todos os problemas, telefone tocar, clientes. E eu escrevi uma carta para o Rebbe, sempre antes de Rosh Hashanah, eu escrevo pedindo brahá. E eu lembro que o Rebbe falou, eu estou muito feliz que você
começou a fazer o Ritas? Assim, tipo, puxando a orelha, porque eu não estava conseguindo fazer isso. Mas depois dessa carta eu entendi que o Rebbe puxou a orelha, mas me deu a força para eu começar. E eu comecei todo dia. Não importa o que vai acontecer, eu desligo o telefone e faço o Ritas, o estudo do Tânia e as outras coisas. E o que isso me mostrou? Que quando eu estava só preocupada mais com o trabalho, eu começava o dia pensando no trabalho que eu vou fazer, eu vou conseguir, minha Parnassá não estava com facilidade, mas de 2 anos para cá, quando eu ponho esforço de manhã, e é muito esforço, porque é uma luta, o teu Itserará não quer, aí eu falo, não, vamos estudar, vamos fazer, vamos rezar, e o esforço acaba sendo nesse lado espiritual, então Hashem dá Parnassá de uma maneira muito tranquila, todas as outras coisas Hashem tem tornado para mim, Baruch Hashem, muito mais tranquilas. Assim, o kasher é o alimento para a alma, né? Ele desentope os canais espirituais. E o Tânia, para mim, é o meu alimento, é minha vida, é o que me dá energia e vitaliza todo o resto. Isso é o que eu sinto do Tânia. E eu quero agradecer muito a Deus por ter feito Tchuvá, ter conhecido a Torá. Eu tenho um agradecimento eterno a Rani, que foi a primeira casa onde eu conheci o Shabat e vi que existia um outro mundo espiritual que eu não fazia ideia. Agradecer ao Rabino Belinov, que até hoje é o meu guia espiritual, a Rani e o Rabino Belinov. Eu agradeço muito a vocês. E é isso. Oi, Betty, palavras maravilhosas, fora o fim que eu preciso agradecer, não preciso agradecer nada a ninguém. Mas que você continue nesse caminho da subida espiritual, e com certeza que isso vai trazer também, como já trouxe também material em todos os outros aspectos da vida, especialmente na res dos filhos e dos netos, se Deus quiser. Bom, já que estamos Amém. na ala já que estamos na ala das mulheres, nós vamos pedir para a Débora Kopelovic para também nos inspirar com as palavras e ensinamentos de Tânia. Eu não conheço ela pessoalmente, vou falar a verdade, mas não é minha aluna, é uma aluna do Rebbe, é da minha esposa. E minha esposa falou, a Débora é uma moça muito especial e ela tem que falar. Então, Débora, você está aqui e te damos a palavra para falar. Boa noite, Rabino. Boa noite a todos. Na verdade, também sou aluna também da mãe da Hani, né? Na verdade, eu tenho aula com ela pelo Zoom de um seminário de Nova York. Então, enfim, a família toda, Baruch Hashem. Mas acho que a Hani me pediu para tentar resumir, assim, tem uns 5 minutinhos. Então, enfim, queria falar que, na verdade, o estudo do Tânia é uma vitamina, assim, é uma vitamina para a alma. Eu acho que eu, na verdade, antes de eu estar no Brasil, eu estava em Israel, em um lugar também de estudos para as meninas, e lá eu não tinha aula de Tânia, não tinha aula de Hassidut, não tinha aula de nada, e eu estava num momento, assim, no início da minha ativá, muito difícil, não tinha perguntas, não tinha respostas, e justo eu lembro uma amiga que também foi aluna da mãe da Hani, que estava em Nova York, me falou, vamos estudar o Tânia. Eu falei, o que é isso, assim? Tipo, nunca escutei falar disso, e na época a gente começou a estudar juntas, e justo eu vim para o Brasil e, na verdade, eu vim para ficar 15 dias com meus pais, não consegui voltar para Israel, e justo eu falei, tá bom, preciso continuar meus estudos que eu tinha lá. E
Baruch Hashem, teve essa pandemia, tinha Zoom o dia inteiro, então montei assim todas minhas aulas por Zoom. E, na verdade, 75% era Hassidut. Não tinha como, assim, olhar e falar que isso me preenchia. Tanto é que meus pais, eles olhavam para mim, assim, eu também venho de uma família tradicional, não religiosa. Hoje, Baruch Hashem, meus pais estão evoluindo, meus irmãos. Mas, na época, assim, meus pais me olhavam e falavam, como que você aguenta ficar o dia inteiro escutando choro, você não sai disso? E, enfim... Justo, se eu acho que se não fosse o Tânia, assim, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu acho que o Tânia, na verdade, ele nos inspira, assim, é uma coisa que é um estudo constante. Não adianta você pegar uma vez e estudar, não, é uma coisa que você precisa fazer 10, 20, 30 minutos, cada um sabe o seu limite por dia, e eu tenho certeza que depois, a longo prazo, né, como qualquer outra coisa na nossa vida, a gente consegue perceber uma mudança. E eu acho que agora que a gente está numa data também muito especial, é importante, assim, tentar começar uma mitzvah nova, e acho que essa mitzvah pode ser o estudo do Tânia. Acho que a gente tem aqui o Rabino, a Hani, que estão dispostos a ajudar cada um nisso. E é isso, eu acho que assim como mudou a minha vida, de muitas pessoas, tenho certeza que vai mudar de todos. Muito obrigado, Débora. Palavras inspiradoras. Que você continue na tua vida espiritual sempre mais e mais, e sem muitos desafios. Se Deus quiser, que seja tudo de uma forma fácil e leve e com muita alegria, e que você atinja os seus objetivos de vida, se Deus quiser. Os nossos sábios dizem, Acharon, Acharon Chaviv. Acharon quer dizer o último. Último é mais querido. Todos estão queridos, tá? Não vamos generar, sabe, como chama? Não vamos discriminar ninguém, mas assim dizem os nossos sábios. Eu não planejei quem vai falar primeiro ou último, na verdade. Eu fui vendo aqui hoje, claro, ladies first, isso não tem jeito. Isso já estava planejado, quer dizer, nem planejei, quer dizer, já estava no subconsciente. Mas o resto eu fui vendo e nada é por acaso. Nós temos um Newton aqui, deve ser que ele é mais querido. Então, nós vamos pedir ao Newton que ele participa no grupo de Tânia dos homens já há muitos anos, e ele, na verdade, não representa o grupo todo, na verdade, falando hoje aqui, e para falar sobre o Tânia. A palavra está com você, Newton. Agora, tenta não fazer as pessoas chorarem, tá? Não, obrigado, Rabino, obrigado pelas suas palavras. Quando o Rabino pediu para mim falar algumas coisas a respeito do Hassidismo, do Tânia, eu comecei a pensar na minha infância. A minha infância lá em Sorocaba, a gente não tinha nenhuma escola judaica, eu não consegui aprender o hebraico. O Rabino sabe que o meu bar mitzvah foi um pouco, inclusive, complicado. A sinagoga lá, ela só abria nas grandes festas. Então, as nossas perguntas existenciais, as nossas dúvidas sobre Hashem, sobre a nossa existência aqui na Terra, ele ficava sem resposta nenhuma. Até que a gente teve a oportunidade de participar das aulas de Hassidismo e do Tânia, do Rabino. Eu acho que posso dizer para você que o que eu procurava no judaísmo eu consegui encontrar nessas aulas e no Tânia. O Alter Rebbe, quando ele divulgou a parte mística no livro do Tânia, me tocou muito, principalmente porque ele divulgou para todo mundo, não tinha nenhuma exceção, inclusive para os mais simples. Na primeira parte do livro, ele fala, inclusive, assim, que se é impossível a gente ser um tzadik, todos nós podemos conseguir ser um benoni, quer dizer, podemos ser um intermediário. Todos nós podemos ultrapassar as nossas limitações para encontrar Hashem. Hashem, ele não é um Deus oculto, um Deus inatingível,
ele é um Deus que está presente conosco toda hora, todos os momentos. O Alter Rebbe, ele explica no Tânia justamente como você tem essa oportunidade, ele ensina para a gente qual é a melhor maneira de a gente encontrar Deus. Os vários níveis de amor, os vários níveis de temor, ele faz com que a gente possa vivenciar com ele todos os momentos. Essa história do nosso íntimo, nossa dificuldade de ser um bipolar, né? Que a gente toda hora tem uns instintos assim um pouquinho mais primitivos por causa do nossa alma animal. O que é importante, ele ensina, é que a gente tem que ter um equilíbrio na alma animal e a nossa alma divina. Ou seja, a gente tem que ser uma pessoa melhor, tem que evoluir. Nós temos que examinar as nossas atitudes, as nossas condutas todos os dias. A gente tem que aprender a estudar a Torá, a cumprir os mitzvot, porque o mais importante é que a gente possa evoluir espiritualmente. Acho que é isso que a gente está conseguindo fazer com as aulas, com o dia a dia. Inclusive, as últimas aulas que o Rabino está dando, a gente está aprendendo a fazer, inclusive, imagina, meditação. Nós estamos aprendendo a fazer uma meditação de como se encontrar e como se conectar a Deus de uma maneira mais direta e mais fácil. Acho que é isso aí que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Newton, pelas palavras. Nós vamos agora cantar mais uma melodia e alegre para fazer um happy end, como se fala. Tá bom, enquanto o meu tecladista está se preparando, que ele se confundiu com alguma coisa lá, não sei o que se atrapalhou, eu quero falar, eu li nos livros está escrito que o Tânia é bom, mesmo que eu não estude a Tânia, é bom ter o livro Tânia em casa. É um livro de proteção fisicamente, não estamos falando agora espiritual, mundos espirituais, não, fisicamente. E tem um livro, inclusive um livro inteiro que fala sobre todas as coisas que o livro Tânia protege. No carro também é bom ter um livro Tânia, junto com Chumash e com Teilim, tem um livro Tânia. E tem muitas histórias que falam de proteger, de como isso protege, etc. Mas eu li uma história, sem entrar nos detalhes, estou falando algumas semanas atrás, eu li essa história, e a história é o seguinte, resumidamente, um rabino estava com problema de apartamento, e precisava sair, resumindo, ele precisava de 700 mil shekel em Israel. 700 mil shekel é mais ou menos 700 mil reais, um pouco menos, eu acho que o real é um pouco mais baixo do que o shekel, mas para dar um down payment, né, para receber do banco empréstimo para comprar, etc. 700 mil shekel, o cara tem um salarinho, não sei o quê, ele não sabia o que fazer, mas ele precisava disso porque ele precisar sair do apartamento, ele tem outro apartamento, blá blá blá. Resumindo, ele foi falar com um mentor dele. O mentor dele falou para ele: estuda todo dia um capítulo de Tânia. Estuda todo dia um capítulo de Tânia. No Tânia nós temos 5 partes. O principal é a primeira parte, vamos dizer assim, as primeiras 3 partes. A primeira é mais longa, mais comprida. A primeira são 53 capítulos. Ele conta, isso aconteceu faz algumas semanas atrás. Ele conta que ele decidiu: eu vou estudar todo dia Tânia. Um capítulo de Tânia, além do estudo diário que se estuda todo dia, um capítulo de Tânia só para atrair essa bênção que eu estou precisando. Ele fala que quando ele terminou no 53º dia, ou seja, quando ele terminou a primeira parte do Tânia, naquele dia ele recebeu um telefone de um cara que falou que ele ouviu de alguém que está precisando de dinheiro, não sei o quê, você tem aqui 700 mil shekel. Ou seja, uma história que aconteceu recentemente
o que o estudo Tânia pode trazer. Ele terminou 53 capítulos, recebeu a bênção que ele precisava. Então, é sempre bom, o Rebbe sempre falava, quando alguém precisa de uma bênção, tira o Tânia, fala algumas palavras, faz o teu pedido e Deus vai te ajudar. Então, Tânia não é só um livro de estudo, não é só um livro que muda internamente, mas é um livro de proteção, um livro de bênção fisicamente em tudo que precisamos. Então, vamos se conectar com o Tânia em todos os aspectos, tendo o livro do Tânia em casa, estudando o Tânia. E quando precisa alguma coisa, pega o Tânia, faz o teu pedido, estuda um pouquinho, isso vai trazer a bênção. Vamos cantar todo mundo. Ashreino matov chelkeino manayim goraleino. Ashreino matov chelkeino manayim goraleino. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya la ya la 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 ya la 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 ay la 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 ma ashreino matom kelkeino manayim goraleino. Ashreino matov chelkeino manayim goraleino. Ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Ashreino matom chelkeino manayim goraleino. Ashreino matom chelkeino manayim goraleino. Desejando a todos Shavuot Tov e Chag Sameach. Quem quiser pode pedir amanhã, pedir bênçãos hoje à noite, escreva uma carta para o Rebbe, enviar lá pelo site do Chabad.org, ou pode acender uma vela em homenagem, pode assumir boas ações, e principal, que cada um assume sobre si o livro, um pouco do estudo do Tânia, sozinho, com o professor, com o rabino, o que for. Isso com certeza vai trazer muita bênção na sua vida. Todos estão liberados a liberar seus microfones.